Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Eu Me Sinto. Quando Tenho Medo, escrito por Cornélia Maud Spellman, aborda o sentimento do medo sob a perspectiva sensível e cuidadosa das crianças pequenas, com uma linguagem simples e afetiva. A autora direciona seu olhar para o universo infantil, ajudando as crianças a reconhecerem e entenderem seus próprios sentimentos. Diversas situações comuns do cotidiano infantil, como o medo do escuro, o receio de ficar sozinho ou a inquietude causada por novas experiências, são apresentadas e discutidas com delicadeza e compreensão. Ao explorar a forma como crianças jovens enfrentam desafios emocionais em seu dia a dia, a obra não apenas oferece acolhimento, mas também fornece caminhos para a superação desses medos. As ilustrações, feitas com cores suaves e imagens expressivas, complementam perfeitamente a narrativa, engajando plenamente os pequenos leitores. O principal objetivo da autora é esclarecer às crianças que é completamente natural sentir medo e que existem formas suaves e positivas de lidar com esses sentimentos. Pais, educadores e cuidadores também encontrarão no livro uma alternativa valiosa para falar sobre emoções com as crianças, criando conexões fortes e respeitosas. Assim, Cornélia Maud Spellman contribui profundamente ao aproximar o diálogo aberto e gentil sobre sentimentos, auxiliando no desenvolvimento emocional saudável desde cedo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, reconhecimento do sentimento do medo. A importância de reconhecer e nomear os sentimentos, especialmente o medo, configura o primeiro grande tópico do livro. Cornélia Maud Spellman ensina as crianças a identificarem claramente o que estão sentindo, proporcionando compreensão a respeito de seu próprio universo emocional. O reconhecimento do medo como um sentimento válido e natural promove segurança na criança para manifestá-lo, sem que precise reprimi-lo ou escondê-lo. Entender o medo como uma emoção genuína é fundamental para que a criança possa posteriormente aprender estratégias saudáveis de enfrentá-lo e encontrar formas claras de verbalizar suas inquietações. Em segundo lugar, medo em situações rotineiras da infância. Cornélia explora variadas situações rotineiras nas quais as crianças frequentemente experimentam medo, desde ocasiões mais simples, como estar sozinho por algum tempo, até situações mais complexas, como a primeira noite dormindo sozinho ou o encontro com um animal desconhecido. Ao abordar essas situações familiares às crianças, a autora busca fazer com que elas relacionem seus próprios sentimentos às experiências retratadas e percebam que não estão isoladas nestes sentimentos. Esse tipo de conexão fortalece a empatia e facilita o diálogo aberto sobre os medos, o que proporciona conforto emocional genuíno às crianças. Em terceiro lugar, validação emocional e sua importância. O sentimento das crianças nem sempre é facilmente expresso ou compreendido pelos adultos. Por isso, o livro enfatiza a relevância da validação emocional vinda de pais, educadores e cuidadores. Isso ocorre quando o adulto mostra à criança que entende e aceita o sentimento dela, transmitindo segurança emocional. Validar emoções como o medo permite que a criança construa uma relação mais saudável consigo mesma e com as pessoas ao seu redor, encontrando soluções positivas e eficazes para lidar com sentimentos complexos ao longo da vida. A aceitação das emoções promove autonomia emocional e autorregulação. Em quarto lugar, mecanismos saudáveis de enfrentamento do medo. A obra oferece sugestões claras de estratégias e mecanismos que as crianças podem usar para enfrentar seu medo, desde pedir ajuda a um adulto confiável até encontrar estratégias individuais, como respirar fundo, abraçar um brinquedo especial ou falar sobre o que as incomoda. Tais mecanismos, delicadamente introduzidos por Cornélia, são exemplos práticos que promovem segurança emocional e auxiliam na administração prática de medos comuns da infância. Ao dominar tais recursos, a criança passa a sentir que tem mais controle sobre seus sentimentos, minimizando efeitos negativos das emoções de medo. Por último, o papel das ilustrações no entendimento infantil. As ilustrações vivas e suaves presentes no livro não são apenas decorativas, elas têm papel fundamental na compreensão das crianças sobre o medo. As imagens oferecem uma interpretação visual gentil dos sentimentos descritos no texto, garantindo que mesmo as crianças menores, que ainda não dominam completamente o linguajar emocional, possam captar plenamente a mensagem proposta. As ilustrações também oferecem uma ponte visual e afetiva para que os adultos conversem sobre emoções muito além do texto escrito, aproximando o diálogo emocional de forma mais efetiva e empática entre adultos e crianças. Em conclusão, o livro Como Eu Me Sinto. Quando Tenho Medo constitui-se como leitura essencial a crianças pequenas, pais, professores e cuidadores que desejem dialogar abertamente sobre as emoções infantis, principalmente o medo. Sua linguagem acessível, abordagem empática e delicadeza em cuidar das emoções infantis o diferencia das demais opções literárias nessa temática. A obra é altamente recomendada às famílias que buscam elementos concretos e positivos para ajudar suas crianças em momentos emocionalmente complexos, promovendo segurança emocional e bem-estar psicológico desde cedo.
Compreender sentimentos desde a infância ajuda a formar adultos mais resilientes e emocionalmente inteligentes. Ler esse livro junto às crianças fortalece a comunicação emocional entre gerações, contribuindo para um desenvolvimento emocional adequado, prevenindo ansiedade e criando adultos emocionalmente saudáveis. Por isso, ao buscar literatura infantil voltada ao desenvolvimento emocional saudável e rico em empatia, como eu me sinto, Quando Tenho Medo revela-se a escolha óbvia, mostrando-se uma obra profundamente significativa e indispensável, que enriquecerá o diálogo emocional e as relações interpessoais familiares. Se você quiser apoiar Cornélia Maud Spellman, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!